Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, observando o nosso calendário, é a nossa última Evangelho Terapia do ano. Qual o significado disso? Nada. Hoje é 28 de dezembro. E domingo que vem é dia 4 de janeiro de um novo ano. O que isso pode mudar para nós? Eu penso que poderíamos utilizar dessa informação para que nos perguntemos: como que eu estou aproveitando o meu tempo? Eu concluí um ciclo, né? Veio um ano, vivi, busquei me evangelizar, busquei compartilhar, fiz aquilo que eu imaginei que fosse o melhor, mas posso também me programar para que este ano seja melhor do que foi esse que está prestes a terminar. Melhor em que sentido? E aí todos os nossos encontros, eles são baseados nos ensinamentos de Jesus. Então todas as nossas melhorias são melhorias espirituais. E muitas vezes essas melhorias espirituais, elas vêm através de uma melhora material e às vezes vêm através de uma piora das questões materiais, que podem ser a nossa saúde física, que pode ser a nossa condição econômica, que pode ser uma questão profissional, né? Então, que nesse momento, né, quando nós vamos buscar mais uma vez o que nos ensina o nosso Mestre Jesus, nós tenhamos os nossos corações abertos, primeiro para agradecer que é mais um ano que termina e que eu, quando olho para trás, posso ficar feliz com pequenos sucessos que eu consegui vivenciar ao longo desse ano. E repito, toda a nossa avaliação é a partir do que é espiritual. E às vezes eu consigo estar melhor, mais desapegada, mais flexível, mais alegre, mais grata, menos julgadora, sempre tentando me colocar no lugar do outro. Mas posso melhorar um pouco mais? Posso. E aí a importância de nós fazermos a diferença, né? Entre aqueles que buscam o autoconhecimento. E eu só posso dizer que eu me conheço quando eu consigo elencar o que eu tenho de força e fragilidade. E também reconheço o que me motiva. Assim eu vou me conhecendo. Então vamos fazer isso com os olhos voltados para o nosso Mestre Jesus, para esse Pai de amor e de misericórdia infinitos. Agradecemos então por mais um ano de oportunidade. Agradecemos a Casa de Zico Horta, que consegue congregar trabalhadores que possibilitam isso que estamos vivendo aqui. Então nosso agradecimento a eles, né? Aqueles que silenciosamente estão conosco, nos auxiliando, nos oportunizando a divulgar essa doutrina que enche os nossos corações de esperança. E é aqui, é no Evangelho, segundo o Espiritismo, é no Evangelho do nosso Mestre Jesus que nós buscamos toda a nossa força e toda a nossa coragem para caminhar em busca da nossa autoevangelização, para caminhar em busca da nossa melhora espiritual. Vamos então rogar aos nossos anjos protetores, aos nossos mentores, que estejam conosco e que cada um de nós faça o seu melhor para oportunizar a aproximação desses enviados queridos. E o que precisamos fazer é praticar as leis do nosso Mestre Jesus.
essa lei que está aqui contida no Evangelho. Capítulo 17. Sede perfeitos. Item 8. A virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais que lhe tiram o encanto e as atenuam. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadars e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim, compreendida e praticada, que vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde, ele próprio, das suas qualidades, a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se enaltece, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por este simples fato todo o mérito efetivo que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito perfeitamente que o homem que pratica o bem experimenta uma sensação íntima em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Entretanto, eu lhes direi, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. É pela humildade que um dia elas haverão de redimir-se. François Nicolas Madeleine. É uma mensagem desse irmão de 1863, né? E tão atual. Então a virtude, ela é a prática do bem, mas é quando eu pratico o bem e fico feliz porque pratiquei. E se eu puder não dizer, é o que eu devo fazer, omitir. E aí eu me lembro do Evangelho, quando Jesus diz, dar com a mão direita sem que a esquerda veja, né? E aí ele nos ensina que nós mesmos, depois que fazemos o bem, devemos esquecer que fizemos. Isso é que é uma mão, não vejo o que a outra faz, né?
Então, eu tenho que esquecer o bem que eu fiz. Se eu fico me lembrando do bem que fiz, deixa de ser virtude, passa a ser orgulho. Mas pode ser muito pior se eu, além de me lembrar, eu ainda eu conte que fiz, né? Então, essa mensagem que está no Evangelho 17, sede perfeitos, assim, é com ela que vamos encerrar o ano de 2025, muito gratos, muito esperançosos, com muita vontade de amanhã sermos melhores do que fomos hoje, e nos lembrando sempre, façamos o bem, busquemos oportunidades para praticar o bem. Busquemos, não esperemos que a situação chegue até nós. Vamos ao encontro dela, para que possamos auxiliar, acolher, esclarecer aqueles que precisam. E também vamos buscar quando necessitarmos. E quando formos capazes de acolher, esqueçamos que o fizemos. E se nos lembrarmos do bem que fizemos, vamos nos lembrar que neste momento o que fala mais alto é o nosso orgulho e não a virtude. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar atentas, para que verdadeiramente façamos o bem pelo prazer de praticar o ensinamento do nosso Mestre Jesus. E assim, que nós possamos desejar praticar o Evangelho, que essa ferramenta que é a Evangelho Terapia possa continuar, enquanto for útil, que ela continue nos servindo e nos auxiliando, e que nesse caminho o nosso Mestre seja sempre nosso Mestre. E enquanto aprendizes, buscamos nele o exemplo. Queremos que ele seja o nosso guia. Então nós precisamos praticar os ensinamentos dele, vivenciar os ensinamentos dele. E desejamos também que ele seja o nosso modelo. Então nós precisamos copiar o que ele faz. E que assim consigamos evoluir espiritualmente e nos evangelizarmos. Muito amor, muita paz e muita alegria para todos nós. Graças a Deus.